Esse tempo do Advento é um tempo em que nós somos convidados a abrir nossos corações e mentes para ouvir a palavra de Deus, meditar nela, nos submeter a ela, aceitá-la, acolhê-la. Essa foi a experiência mais impressionante, marcante no primeiro Natal. Todos nós temos o desejo de ouvir a Deus. Eu ouço isso com muita frequência. Pessoas, gente, homens e mulheres em situações as mais diversas, ansiando por uma palavra de Deus. A experiência de Maria nesse primeiro Natal foi uma experiência simplesmente extraordinária. Ela é um exemplo, um modelo de quem acolhe e recebe a palavra do Senhor. Ela recebeu não apenas a palavra anunciada, a palavra proclamada pelo anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, como recebeu também a palavra encarnada. Recebeu a palavra no seu útero, o Filho de Deus. Então, ela se abriu completamente, tanto a sua mente, seu coração, como o seu corpo, o seu útero, para receber a palavra de Deus proclamada e encarnada. O sim de Maria para Deus, como eu disse, é um exemplo, é um modelo para nós de como devemos ouvir e receber a palavra de Deus e responder a ela da maneira adequada. E quando Deus fala conosco, é comum esperar que a sua palavra nos traga conforto, alívio, esperança, segurança, orientação, encorajamento. No entanto, nem sempre é assim que acontece. Isso acontece, e é isso que nós esperamos, mas nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes a palavra de Deus vem a nós, Deus fala conosco, e a sua palavra, ao invés de trazer conforto, ela traz desconforto. Ao invés de trazer segurança, ela promove uma insegurança. Ao invés de trazer alívio, ela produz assombro, medo. Foi isso que aconteceu com Maria. A palavra de Deus, anunciada pelo anjo do Senhor, produziu em Maria um profundo desconforto, como produziu também em Zacarias, porque muitas vezes ela vem e desestrutura a vida, desorganiza os nossos projetos, compromete os nossos planos, rompe com a nossa suposta segurança e tranquilidade diante do inescrutável, diante daquilo que é totalmente novo e inesperado. É por isso que o tempo do Advento é o tempo do não temas. Já comentei sobre isso. Não temas, não tenha medo. Foi a palavra de Deus para Zacarias, para Maria, para os pastores em Belém, para José. Foi um tempo onde Deus se revela e diz: não tenham medo. O que eu vou trazer para vocês é algo que vocês nunca, jamais imaginaram. Nós sabemos que José e Maria encontravam-se desposados. Um tipo de noivado, um pouco diferente do que acontece hoje. Naquele tempo, o noivado, vamos chamar dessa forma, ele caracterizava um casamento, uma aliança. José e Maria estavam tecnicamente casados, embora o casamento não tivesse sido ainda sexualmente consumado. Mas José já havia feito uma aliança com a família de Maria, selado essa aliança, e isso significava que eles estavam casados, havia uma aliança entre eles. Eu estou usando a palavra tecnicamente porque o casamento ainda não estava consumado.
Durante esse período entre o noivado e o casamento, se um dos dois viesse a falecer, o outro seria considerado viúvo ou viúva. Se um dos dois decidisse romper com aquela aliança, aquilo seria um divórcio, embora o casamento não tivesse sido ainda consumado, mas ele estava tecnicamente realizado. Uma aliança havia sido feita. Essa era a situação de Maria e José. Era uma situação bastante delicada. E Maria, claro, ficou muito assustada com a visita do anjo do Senhor, que chega de forma inesperada e traz uma saudação dizendo: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E a Bíblia diz que Maria ficou muitíssimo perturbada diante dessa visita inusitada e diante dessa saudação, e procurando, obviamente, entender o significado de tudo aquilo. Mas o anjo então continua dizendo: Maria, não tenha medo, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria, claro, ela fica assustada. E ela pergunta para o anjo: como será isso? Como isso vai acontecer? Pois não tenho relação com homem algum. Ela se volta para o anjo e diz: como isso é possível? Como é que isso vai acontecer? O anjo responde a Maria: mas eu gostaria de considerar talvez aquilo que de alguma maneira passou pela cabeça de Maria, porque não se tratava apenas de uma impossibilidade biológica. Maria, como já disse, estava desposada de José, ela estava ali, nessa fase preparatória para as bodas, talvez preparando o seu enxoval, talvez organizando a sua vida para o momento em que ela iria, enfim, casar com José e ter o seu próprio lar, sua casa, ter sua família, seus filhos. Talvez Maria poderia responder para o anjo dizendo: olha, eu estou noiva, meu casamento está próximo, eu não tenho relações sexuais com meu noivo e com ninguém. Como que eu vou explicar isso para os meus pais? O meu noivo, ao ficar sabendo da minha gravidez, ele não vai aceitar isso, e em algum momento ele vai ficar sabendo de uma gravidez. E não é justo fazer isso com meu noivo, ele é uma pessoa íntegra, eu o amo. Eu gosto muito dele, não gostaria jamais de decepcioná-lo, de frustrá-lo. Isso vai trazer consequências imensas, não só para os meus pais, para ele, mas para toda a comunidade, os meus vizinhos, amigos, os meus parentes, o que eles vão pensar de tudo isso? Não seria melhor o senhor considerar uma outra pessoa, talvez uma jovem que ainda não esteja desposada de ninguém? Essa poderia ter sido uma resposta de Maria. Esses poderiam ter sido os questionamentos de Maria. Qual seria a sua resposta, a sua reação, a minha resposta, a minha reação a uma proposta, a uma palavra divina, a uma visita de Deus? E há uma palavra de Deus que vem até nós, e ao invés
de trazer alívio, traz desconforto. Ao invés de trazer segurança, traz insegurança. Ao invés de estruturar a nossa vida, ela vem e desestrutura a nossa vida. Ao invés de trazer tranquilidade para os nossos projetos, ela simplesmente desconstrói os nossos projetos. Como que a gente responde? A palavra de Deus nem sempre vem até nós trazendo as respostas que na nossa imaginação gostaríamos que fossem as respostas de Deus. Como será isso? Como isso será possível? O anjo do Senhor diz então a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E veja como que o anjo conclui essa resposta à pergunta crucial de Maria. Ele diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Bem, gente, o meu convite é para que nesse tempo do advento nossos corações, mentes se abram para a palavra de Deus. Que essa palavra venha trazendo a nós conforto, esperança, segurança, paz, tranquilidade, mas se for necessário, que ela venha até nós, trazendo desconforto, insegurança, mas que possamos responder a Deus com a mesma humildade e submissão que Maria respondeu. Eis aqui a escrava, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Veja, é a palavra que gera essa vida. É a palavra que torna as promessas de Deus realizáveis e que realiza as promessas de Deus. Que Deus nos ajude a fazer como Maria fez. Se a palavra de Deus nos vier trazendo desconforto, desestruturando os nossos planos, rompendo com aquilo que temos planejado, que saibamos humildemente aceitar o que Deus nos fala, mesmo que isso implique olhar para a nossa vida e história, olhar para o nosso futuro com outros olhos, mesmo que esse futuro nos pareça ainda estranho, mesmo que ele ainda seja um mistério. Mas quando Deus vem, e quando Deus fala, e quando respondemos dizendo que se cumpra em mim conforme a sua palavra, o Espírito Santo fará coisas inimagináveis, porque não existem impossíveis para os propósitos de Deus.